Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quero trazer uma palavra de Deus que falou muito ao meu coração. Estava ouvindo uma mensagem esses dias com a minha esposa e vou trazer bem resumida aqui essa mensagem que eu ouvi. Olha, independente dos seus problemas, independente da situação que você esteja passando, nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça do que Deus ele é capaz de fazer para ajudar você. Do que Deus é capaz de fazer para te abençoar. Deus, ele é tremendo. Agora, muitas pessoas, elas têm se esquecido da grandeza de Deus. Muitas pessoas têm deixado a fé de lado, o crer. Quando vem a má notícia, quando vem o problema, hoje as pessoas, elas estão desanimando. Muitos falam: Deus não se lembra de mim. Ah, eu sou a pessoa mais azarada desse mundo. Ah, porque tudo dá errado para mim. Ah, porque eu não nasci para vencer. Ah, porque eu não nasci para ser feliz. Essas são algumas frases que nós ouvimos muito ou que muitas vezes nós falamos. Mas eu quero mostrar para você aqui na Bíblia que tudo isso é uma mentira do diabo. Porque o seu maior inimigo é o diabo. Ele não quer que você seja uma pessoa abençoada. O diabo não quer que você seja uma pessoa feliz. Não, o diabo não quer. E por isso ele alimenta no seu coração essas palavras, essa tristeza, essa depressão. Porque ele não quer que você vença. Eu vou falar para você rapidinho sobre José, que foi a palavra que eu estava ouvindo. José, ele tinha 17 anos. José tinha sonhos. E ele contava para a família dele, para o pai e para os irmãos que ele tinha. Jacó tinha 12 filhos até então e José, ele era o mais novo. E quando José contava os sonhos para os seus irmãos, a Bíblia ensina aqui em Gênesis, a história começa em Gênesis 37, a Bíblia ensina que os irmãos tinham uma inveja muito grande de José por causa dos sonhos dele. José, ele era uma pessoa que estava à frente do tempo dele. José estava à frente do tempo dele. E isso causava muita inveja. Aí o que acontece? Um certo dia, Jacó falou: José, vai ver onde os seus irmãos estão, com as ovelhas. E José foi. E quando os irmãos avistaram José de longe, eles planejaram matar José. Olha só que coisa. Eles planejaram tirar a vida do próprio irmão, do mais novo. José tinha apenas 17 anos. E acontece que quando José chegou até os irmãos, eles amarraram José e jogaram José dentro de um poço. O poço estava vazio. E ali eles ficaram esperando para ver o que eles iriam fazer. Até que então passou um grupo de ismaelitas e eles estavam indo em direção ao Egito. E qual foi a ideia dos irmãos? Venderam José como escravo. Olha só, hein? Que eram irmãos. E nisso José foi para o Egito, com 17 anos apenas. E nesse período que José esteve lá, José passou também algumas dificuldades, alguns apuros. E o que acontece? Um certo dia José estava na prisão e com ele tinha 2 escravos, um padeiro e um copeiro. E os dois, em uma mesma noite, tiveram um sonho. E José interpretou o sonho dos dois. José disse ao padeiro: Padeiro, é o seguinte, o seu sonho significa que você vai morrer. Infelizmente, Faraó vai mandar te matar. E falou para o copeiro: Copeiro, você vai voltar a servir a Faraó. Você vai voltar a servir, a estar perto do Faraó. E quando José viu essa oportunidade, José chegou para o copeiro e falou assim: Olha, mas quando você estiver lá, não se esquece de mim, não. Lembra de mim. Me ajuda a sair dessa situação que eu estou. E passou-se os dias, o padeiro morreu, porque os sonhos se tornaram ali em realidade, o padeiro morreu. O que José interpretou, melhor dizendo, se cumpriu. O padeiro morreu e o copeiro voltou a servir Faraó. E quando o padeiro voltou a servir Faraó, se passaram 2 anos e ele não se lembrava de José. Até que um dia Faraó teve
sonhos das vacas gordas e das vacas magras. E ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Os magos não conseguiram interpretar. E Faraó estava ficando já perturbado, porque ele sonhou e esse sonho estava perturbando muito ele. Até que, entenda, o copeiro se lembrou de José. E levou, e o faraó falou pro faraó, e o faraó mandou chamar José. E José, entenda, interpretou os sonhos de Faraó. Tanto os sonhos das vacas como os sonhos das espigas, que era a mesma coisa, que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de grande miséria. Isso em toda a terra. E o faraó ficou muito feliz com a interpretação do sonho de José. Aí aqui no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 37, diz assim: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Glória a Deus. Quando nós confiamos em Deus e sabemos esperar nele, Deus ele cria oportunidades para você vencer. José tinha 17 anos quando foi levado escravo ou vendido escravo para o Egito. Ele estava com 17 anos apenas. E 13 anos depois, com 30 anos, ele se tornou o primeiro governador do Egito. Porque não tinha essa autoridade no Egito. Não tinha um governador. José foi o primeiro. Olha o que Deus ele é capaz de criar para aqueles que confiam nele. Olha o que Deus é capaz de criar. Deus criou um cargo para José. Um cargo que não existia. Quando você confia, quando você acredita, Deus ele cria situações para você, para te abençoar, para te colocar sobre tudo e todos. Quando nós confiamos em Deus, Ele abre portas. Deus abre caminhos. Ele abriu o mar e o povo passou pelo mar vermelho. Mas a questão é, será que nós estamos confiando, acreditando até o fim, ou nós estamos esmorecendo? Estamos deixando de confiar, estamos deixando de acreditar no milagre de Deus. Pare e pense. Você quer tanto mudar de vida? Confie. Não espere a ajuda dos outros. Não espere. Porque por mais que você ajude alguém e essa pessoa esteja passando o melhor momento da vida dela, assim como o copeiro, ela vai se esquecer de você. E não culpe ela por isso, porque quando o homem ajuda alguém, a ajuda do homem é limitada. A ajuda do homem tem um limite. Imagine, o copeiro ia falar o quê para o faraó? Faraó, tem um rapaz lá que me ajudou e ele interpretou sonhos. Imagine aqui comigo, se assim que o copeiro voltasse a servir faraó, Faraó ia falar, então tá bom, então ele sobrou aqui a vaga de padeiro, manda ele vir aqui para ficar fazendo pão para mim. Será que era isso que Deus tinha para ele? Por favor, não estou aqui falando mal da profissão, não é isso. Estou falando aqui daquilo que Deus tem para você. Porque quando o homem coloca a mão dele para ajudar alguém, essa ajuda ela é limitada. Mas quando Deus ele vem, meu irmão, quando você crê que Deus ele vai te ajudar, quando você crê que Deus ele vai te abençoar, olha, eu vou falar para você,
que Deus ele faz coisas que isso não chegou nunca ao pensamento do ser humano. Olha o que diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9. Olha que lindo, hein? 1 aos Coríntios 2, 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Ninguém nunca viu, ninguém nunca imaginou aquilo que Deus preparou para você. Isso jamais subiu até a mente humana, as coisas que Deus tem preparado para a sua vida. Você tem que crer, você tem que confiar. Olha o que diz mais em Daniel no capítulo 2. E aqui eu encerro a mensagem. Daniel capítulo 2. Olha o que diz. Ele muda as épocas. Versículo 21. Daniel 2, 21. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Olha o que diz. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Tudo isso Deus ele faz por você. A Bíblia ensina na história de José que em todo tempo Deus prosperava José. Por que Deus prosperava José? Porque ele confiava. E você? Cadê a sua fé? A fé em Deus, não em uma igreja, não em um saquinho de campanha, não no homem, não no pastor, não, nada disso. A fé verdadeira em Jesus Cristo. Porque quem pode fazer algo por você é Ele. Você tem que crer, meu irmão. Você tem que acreditar. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer mudar a sua vida para melhor. Tá certo? Fique com essa palavra. Creia em Deus. Confie. Deus, Ele faz e pode fazer o impossível. Deus, Ele quer fazer da sua vida um exemplo para os outros. Porque Deus, Ele te ama. Tá certo? Fique aqui com essa palavra. Deus abençoe muito você. Um beijo no seu coração. E compartilhe essa palavra, com esse vídeo, melhor dizendo, com quem precisa ouvir a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir a palavra de Deus. Tchau!